13 de outubro de 2020, 8 horas e 28 minutos, terceira parte da aula sobre processo legislativo. Então é assim, José. Veja, existe uma exceção à regra, porque a Constituição Federal, ela mesma vai conferir poderes ao presidente da República para, via decreto, organizar a administração pública federal e extinguir funções e cargos públicos desde que esses estejam vagos. Tá? Por que isso aqui é uma exceção à regra? Porque, veja bem, eu falei que os instrumentos normativos secundários eles têm fundamento de validade na lei, certo? Então, é a lei que vai conferir poderes ao Poder Executivo para expedir o decreto. O que está acontecendo com esses decretos do artigo 84? São uma exceção à regra. Por quê? Porque aqui o fundamento é direto da Constituição, entendeu? Entendeu? Professor, então, no caso, por exemplo, para organizar a administração federal e extinguir cargos, ele não emite um decreto, ele emite uma lei. Não. Ele emite um decreto. Mas esse decreto, ele vai ter como se fosse uma força de lei, entendeu? Porque, na verdade... O que seria organizar a administração federal? É meio amplo isso, né? Sim, mas veja bem, é que a gente parte da premissa do seguinte, a gente parte da premissa de que, via de regra, os instrumentos normativos secundários, o fundamento de validade deles é nos primários, e não na Constituição, tá entendendo? Acontece que esses decretos do artigo 84, inciso 6, eles têm fundamento na própria Constituição, entendeu? Então, eles têm o mesmo fundamento das leis, eles têm o fundamento da Constituição. Entendeu? Vai. Uhum. Ok. Falei. Então, gente, agora sim, eu quero que vocês prestem atenção nessa parte de cima aqui desse decreto, desse slide. Veja só, vocês não podem confundir decreto executivo com decreto legislativo com decreto-lei. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, olha só. Decreto executivo, ok? É um ato do chefe do Poder Executivo que tem força perante a administração pública e que só pode alcançar o cidadão caso esteja regulamentando o dispositivo legal. Decreto legislativo é uma espécie de lei. Lembra disso que eu falei uma passada para vocês? Olha aqui, ó, o decreto legislativo está aqui, ó, artigo 59, inciso 6. Os decretos legislativos, eles são emanados pelo Congresso Nacional. Eu já vou explicar logo em seguida para vocês quando que o Congresso Nacional expede um decreto legislativo. Então, veja, decreto legislativo se equipara a uma lei. Ou seja, não tem nada a ver com decreto executivo. E também não tem nada a ver com decreto-lei. Vocês sabem o que é o decreto-lei? Os tempos de ditadura, seja a ditadura Vargas, ou seja a ditadura dos militares, da década de 60, década de 70, houve nessas duas situações uma hipertrofia do poder executivo, né? Diante da ditadura, o poder executivo ele cresce, ele se hipertrofia e ele acaba sendo superior aos demais poderes. Pois bem, nessas situações, qual era o instrumento utilizado pelo chefe do Poder Executivo para governar ditatorialmente? O decreto-lei. Porque o decreto-lei é assim, ó, o presidente da República edita o decreto. Ele tem força de lei, mas ele tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo. Mas se ele não for aprovado pelo Poder Legislativo em 60 dias, ele é considerado aprovado por decurso de prazo. Estamos entendendo? Então você fala, pô, o presidente da República editou um decreto-lei. Pô, mas o Congresso está fechado. Não tem problema. Passou 60 dias, está aprovado o decreto-lei por decurso de prazo. Estamos entendendo?
Então, na verdade, o decreto-lei era uma forma que os presidentes ditatoriais eles encontraram para eles governar, tá? E despedindo decretos como se fossem leis. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, eu posso hoje expedir novos decretos-leis? Não. O que tem de mais parecido hoje com decreto-lei são as medidas provisórias, tá? Se for parar para pensar, tanto o decreto-lei quanto as medidas provisórias entram em vigor na data da sua publicação, né? Ambos são expedidos pelo Presidente da República e entram em vigor na data da sua publicação. Mas existe uma diferença substancial entre a medida provisória e o decreto-lei. Porque se o Congresso Nacional não aprovar a medida provisória em 120 dias, ela vai perder eficácia. E o decreto-lei não. Se ele não fosse aprovado em 60 dias, ele era considerado aprovado por decurso de prazo. Estão me entendendo? Sim ou não, gente? Então, essa é a substancial diferença. Pois não. O senhor pode só repetir para mim a quantidade? 120 dias, o senhor falou? É isso? A medida provisória são 60 dias renováveis por mais 60 dias. Tá, obrigado. Então, vejam só. A medida provisória ela tem uma certa semelhança com o decreto-lei. Por quê? Porque ambas têm força de lei e ambas entram em vigor na data de publicação. E são expedidas pelo Presidente da República. Porém, o decreto-lei, diferente do que ocorre com a medida provisória, se ele não for votado, ele é considerado aprovado por decurso de prazo. Enquanto que a medida provisória não. A medida provisória vai ser considerada o quê? Ela vai perder a sua eficácia. Tá ok? Professor, Pois não, Júlia. professor, então o decreto-lei, ele é renovado de 120 dias? Não, ele não é renovado. Decreto-lei é assim. Eu, Presidente da República, edito o decreto-lei. E aí, se em 60 dias o Congresso Nacional não votar o decreto-lei que eu editei, ele é considerado aprovado por decurso de prazo. Não precisa renovar, entendeu? Entendi, professor, obrigada. Aí posso fazer uma pergunta para você, Júlia? Júlia? Pode, professor, pode perguntar. Eu sou Getúlio Vargas. Eu peço um decreto de lei. O Congresso está fechado. O que acontece? Ele não é aprovado, não é? Por de prazo. Mas você perceba que é um instrumento ditatorial? Está me entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque é o Presidente da República editando um decreto que vai se equivaler a uma lei sem passar pelo crivo do Poder Legislativo. Porque ele, Presidente da República, fechou o Poder Legislativo. É mesmo Ele foi um ditador, então, né? Ele fechou o poder. Exatamente. E depois foi eleito. Então a gente pode dizer que é uma lei autoritária, no caso. Então, exatamente, porque era uma lei que não passa pelo crivo do Poder Legislativo, na Casa do Povo, entendeu? É uma lei imposta pelo Presidente da República. Entendeu? Professor? Sim. Oi. É uma coisa que eu fiquei meio curioso, que recentemente eu tenho revisto, na verdade, alguns assuntos sobre o regime militar. Essa lei, esse decreto-lei, ele tem alguma semelhança com os atos institucionais na questão estrutural? Sim, porque, na verdade, os atos institucionais são mais do que decreto-lei, né? O ato institucional é um ato emanado da junta militar que reforma a Constituição, que faz o que quiser com a Constituição. Entendi. Tá? É pior ainda, tá? Nossa, Professor, ainda então pior. até hoje, se tiver um ato militar, ele reforma a Constituição? Então, isso que eu quero explicar para vocês. Isso aí é na época de ditadura, o José. Isso aí é ditadura. Nós não vivemos mais sob ditadura. Então, eu ia fazer essa pergunta para vocês agora. Se o Presidente da República quiser, ele pode editar novos decretos-leis? Não. Acho que não, acho que virou anticonstitucional, né?
Tem algum Olha artigo só. na Constituição? Olha aqui no artigo 59, está vendo o decreto-lei aqui? Não. Ó, o processo legislativo compreende a elaboração de... Tem decreto-lei aqui? Não. Então, não é possível, à luz da Constituição de 88, a criação de novos decretos-leis. E a reforma da Constituição deve ser feita da forma prescrita pela Constituição. Nós vamos ver na aula que vem. E aí, eu falo mais uma coisa para vocês, e aí que vocês podem se confundir. Apesar disso tudo, atualmente, há decretos-leis em vigor em nosso país? Sim. O Código Penal brasileiro é um decreto-lei, sabiam? Ah, é? Não, eu não sabia. É de 41, né? É um decreto-lei. De 1941. Professor, na verdade, ele Um um processo decreto-lei. penal, né? Professor, Ah, é 41, processo ele virou um penal, é. decreto-lei por causa do Getúlio Vargas, né? Que é o Getúlio Vargas que, junto com o Nelson Hungria, que fez o decreto-lei e pediu que ele fizesse, mas com mudanças que ele também queria, né? Não é? Então, mas não é um decreto-lei? Passou pelo Poder Legislativo? Está em vigor até hoje, não está? Então, olha o raciocínio jurídico que eu quero que vocês tenham. À luz da Constituição de 88, já não é possível mais a edição de novos decretos-leis. Porém, os decretos-leis que estavam em vigor quando da promulgação da Constituição de 88 continuam em vigor desde que não sejam incompatíveis com a Constituição de 88. É um fenômeno da recepção. Então, veja, alguns decretos... Só um segundo. Não sendo compatível com a Constituição? Sendo compatíveis. Ah, Opa. Olha só. Alguns decretos-leis que estavam em vigor em 1988, quando foi promulgada a Constituição de 1988, continuam em vigor até a data de hoje. Por quê? Porque esses decretos-leis eles são compatíveis com o texto da Constituição de 88. Então, eles foram recepcionados. Então, veja, nós ainda temos no ordenamento jurídico pátrio alguns decretos-leis em vigor. Mas a produção de novos decretos-leis está impedido pela Constituição de 88. Entenderam isso? Pode falar, Leonardo. Uma coisa que eu lembrei agora é que o Vargas ele tinha feito a CLT, acredito eu que já na época do Estado Novo, se eu não estiver enganado. A CLT, por conta disso, seria um decreto-lei? Não, eu não sei se CLT é um decreto-lei, tá? Mesmo porque eu não sei te dizer isso, tá? Eu sei te dizer que o Código Penal é um decreto-lei, tá? Sim. professor, nessa questão, por exemplo, da Constituição de 88, né, dos decretos-leis, não entra a questão do princípio de retroatividade, porque quando da lei, que a Constituição, independente se foi criada antes, se não é constitucional, ele cai. Desculpa, José, não entendi a sua pergunta. Pode fazer de novo? Porque, por exemplo, a lei ela não retroage, senão em benefício. Então, por exemplo, esse princípio da retroatividade da lei não entra nessa questão da Constituição Federal em relação aos decretos-leis. Porque, por exemplo, existiam os decretos. Tá. Por exemplo, veio a nova Constituição, ela não poderia retroagir. Ou isso não cabe à Constituição, porque é Constituição e não lei. Não é assim. Deixa eu explicar para você, pra você entender. Ficou claro, professor? Hã? Entendeu? Entendi. Eu vou explicar para você. Está ouvindo? Uhum. Tá, olha só. A Constituição Federal, de 88, no momento que ela foi promulgada, ela inaugura um novo ordenamento jurídico, tudo bem? É assim que funciona. Então, com a entrada em vigor da Constituição de 88, é como se nós tivéssemos no Brasil a inauguração de um novo ordenamento jurídico. É como se tivesse zerado.
Mas aí eu pergunto para você, poxa, tem que editar todas as leis de novo que já existiam? Aí vai entrar o princípio da recepção. Não. Veja bem, a Constituição de 88, ela inaugura o ordenamento jurídico. Só que a gente não precisa editar todas as leis de novo. Por quê? Porque todas as leis que existiam no momento em que a Constituição de 88 entrou em vigor, elas continuam existindo, desde que elas não sejam incompatíveis com a Constituição de 88. Esse é o chamado fenômeno da recepção. Então, vejam, vários decretos-leis estavam em vigor quando da promulgação da Constituição de 88. E todos esses decretos-leis que estavam em vigor quando da promulgação da Constituição de 88 continuaram em vigor desde que eles não fossem contrários ao texto constitucional. Eles foram recepcionados pelo texto da Constituição, entendeu? É o fenômeno da recepção. Então, veja só, hoje o presidente da República não pode editar um decreto-lei. Mas existem decretos-leis que ainda estão em vigor. Por quê? Porque eles não são contrários à Constituição. O conteúdo deles, entendeu? Aí, olha só, o veículo introdutor, decreto-lei, continua válido. Por quê? Porque as normas que ele introduziu são compatíveis com a Constituição. Se o decreto-lei introduzir no sistema uma norma incompatível com a Constituição de 88, essa norma vai ser considerada fora do sistema. Entendeu? Entendeu, Gisele? Ou não? Não, eu entendi a questão da recepção, ok. Mas, então, o princípio da retroatividade, ela não cabe à Constituição. Eu não estou entendendo. O que é o princípio da retroatividade? Porque, Léo, me ajuda aí. A retroatividade, por exemplo, uma lei ela não pode retroagir se não em benefício. Fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, a não ser que seja para beneficiar os apenados. Exato. Então, por exemplo, na questão da Constituição Federal, quando ela entrou em 88, ela entrou com o princípio da recepção, ok, que todos os decretos, leis que estavam em vigor tinham que ser recepcionados pela Constituição. Mas, porém, se seguisse um princípio da retroatividade, todos os decretos se manteriam, né? Não, mas eles não se mantêm. Veja, os decretos, leis, eles só se mantêm quando eles são compatíveis com o texto da Constituição, entendeu? Então, essa questão do princípio da retroatividade não cabe para a Constituição Federal. Então, mas aqui, veja bem, o princípio da retroatividade, ô Gisele, ele diz respeito a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da lei ou da Constituição. O princípio da retroatividade é o princípio que ele vai dizer o seguinte: a lei não pode alcançar fatos ocorridos antes da entrada em vigor, entendeu? Ah, tá. Uhum. Então, na verdade, a Constituição Federal ela vai gerar efeitos prospectivos. A lei entra em vigor em 88, ela gera efeito de 88 para frente. Em tese é isso, entendeu? Acontece que, veja bem, a Constituição de 88, ela não invalida os decretos-leis. Os decretos-leis estão no sistema e a Constituição de 88 invalida. O que a Constituição de 88 vai invalidar são algumas normas introduzidas pelos decretos-leis que são compatíveis com ela. Não, eu entendi. O princípio da retroatividade está mais relacionado ao indivíduo e aos fatos e não à legalidade. O princípio da retroatividade está ligado aos fatos. Uhum. A lei ela retroage no tempo quando ela alcança fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Entendeu? Olha lá, Leonardo, olha que eu vou pôr na tela aqui para você, ó. Professor. Só um segundinho. Olha que eu vou pôr na tela para você, Leonardo, ó. Decreto-Lei 5.000 aprova a consideração das leis de trabalho. Então tá aí, ó. A CLT é um decreto-lei. É um decreto-lei. Tá vendo? Tá em vigor até hoje. Veja bem, olha só, gente. O veículo introdutor, decreto-lei 5.452, ele não foi invalidado pela Constituição de 88. O que possivelmente poderá ter sido invalidado pela Constituição de 88
São algumas normas introduzidas por esse decreto que são compatíveis com o texto da Constituição, estão me entendendo? Sim. Entendeu? Esse o raciocínio que você tem que fazer. Quando a Constituição fala que daqui para frente não vai mais ter decreto-lei, ela está falando o seguinte: o decreto-lei já não compreende mais o processo legislativo, à luz da Constituição de 88. Porém, os decretos-leis continuam em vigor, desde que eles tenham introduzido normas jurídicas compatíveis com o texto da de 88, da Constituição de 88. Entenderam? Litera decreto-lei 43. Entendi, professor. Agora tudo fez sentido agora. Ia fazer uma pergunta aqui, esqueci o nome dela. De óculos, que eu tô olhando. A Karina, professor. Eu, professor, mas já perdi o raciocínio já. Pode continuar. Por quê? Desculpa. Não, me perdi já. Eu prestei atenção nessa questão desse novo decreto aí, já... Mais para frente, se eu lembrar, eu falo. Fica tranquilo. Então, olha só. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: decreto executivo é diferente de decreto legislativo, que é diferente de decreto-lei. Ok? Os decretos-leis, eles foram expedidos em épocas de ditaduras. Por quê? Porque em épocas de ditaduras havia uma hipertrofia do poder executivo. Então, o poder executivo expedia decretos-leis, que eram decretos com força de lei. E esses decretos-leis expedidos na ditadura, ok? Era como se o presidente da República ele tivesse poder para editar leis. Só que essa lei tinha que ser aprovada pelo Poder Legislativo. Só que o decreto-lei, se ele não fosse aprovado pelo Poder Legislativo, era uma coisa. Se o Poder Legislativo falar, não queremos esse decreto-lei, tudo bem, ele caía. Mas se o Poder Legislativo não falasse nada sobre ele, ele era aprovado por decurso de prazo. Ou seja, o Poder Legislativo ele tinha um prazo para analisar o decreto-lei. Se ele não analisasse o decreto-lei dentro daquele prazo, o decreto-lei era automaticamente aprovado por decurso de prazo. E é claro que isso era um instrumento ditatorial, porque, no mais das vezes, o Congresso Nacional estava fechado nessas épocas. Ou, quando ele estava fechado, estava sob a mira de canhões. Então, vejam, é um poder do Poder Executivo de editar leis, que fere a democracia. E eu falei para vocês, as leis em sentido lato têm que passar pelo crivo do Poder Legislativo. Agora, não obstante o decreto legislativo não fazer mais parte do processo legislativo da Constituição de 88, a Constituição de 88 não invalidou os decretos legislativos, os decretos-leis editados antes da sua entrada em vigor. Eles continuam em vigor, desde que eles sejam compatíveis com o texto da Constituição de 88. Entenderam isso? Sim. Professor, uma pergunta. A ditadura ela permaneceu no Brasil até quando? 85. 5, exatamente. A Constituição de 88, ela não veio, então, tipo, para acabar com a ditadura? Tirando esse conceito? Não, porque assim, Gisele, primeiro a ditadura cai, tá? Por que a ditadura caiu? Porque foi eleito um presidente civil. Mesmo que indiretamente, que a eleição foi indireta pelo Congresso Nacional, mas um presidente civil foi eleito e o presidente não era militar. Ok? Tancredo Neves. Com a eleição do Tancredo Neves, que morreu e assumiu o José Sarney, nós dizemos que tem fim a ditadura no país. Por quê? É que, na verdade, o fim da ditadura foi uma abertura lenta e gradual. Ok? Foi a abertura, primeiro reabriu o Congresso, daí foi uma redemocratização, foi um processo lento. Ok? Começou com o Geisel, né? Não é? Hã? Começou com o Ernesto Geisel, né? Ele foi fazendo uma reabertura democrática lentamente no país. Não foi como veio a lei da anistia, né? Não foi assim que a galera subiu lá e derrubou a ditadura militar. Não foi assim. Os próprios militares eles promoveram
a redemocratização do país, entendeu? De uma forma lenta. Então, o primeiro passo foi uma eleição indireta, através do Congresso Nacional, que elegeu o Tancredo Neves presidente da República e o José Sarney como vice-presidente da República. Seriam os primeiros presidentes e vice-presidentes civis. E aí, quando foi tomar o poder, o Tancredo Neves ficou doente e morreu. Aí o José Sarney tomou o lugar dele. Ok? E ele é um presidente civil. Aí o que acontece? Veja, era um presidente civil, mas a Constituição ainda era da época militar. Então aí foi chamada uma Assembleia Nacional Constituinte que se reuniu e elaborou a Constituição de 88. Então você vai ver que entre a tomada do poder e a elaboração de uma Constituição sempre tem um prazo de 1 ou 2 anos, que é o prazo que tem para elaborar a Constituição, entendeu? Então, por exemplo, a independência do Brasil foi em 1822, não é isso? Mas a Constituição do Império veio em 1824. A proclamação da República foi em 1889. Mas a Constituição Republicana veio em 1891. Estão entendendo? Então, na verdade, a Constituição sempre vem 1 ou 2 anos depois, porque você derruba o regime antigo e aí você vai ter um tempo para você estudar uma nova Constituição para dar legitimidade a esse novo sistema que foi implantado. Certo? Então, vamos lá, gente. Eu preciso fechar esse raciocínio com vocês. Ó, o decreto-lei, então, é um ato, né, do poder. A grande característica do decreto-lei é um decreto do presidente da República que tem força de lei e que, se não for aprovado pelo Congresso Nacional dentro de um prazo de tempo, ele é aprovado por decurso de prazo. Agora, decreto legislativo, nada a ver, hein? Decreto legislativo é um ato do Congresso Nacional. Então, ele tem força de lei. Agora, o decreto executivo, não. O decreto executivo é um ato do chefe do Poder Executivo que não tem força de lei, que visa tão somente regulamentar uma lei pré-existente, ou então ele impõe regras da administração pública. Tá certo para vocês? Entenderam a diferença entre os três? Sim. Tá? Dúvidas? Só essa parte do decreto legislativo, que foi do Congresso Nacional, mas daí vai explicar na próxima aula, né? Vou explicar agora. Agora? Vamos puxar o gancho. A aula não acabou ainda não, querida. Ô, querido. Presta atenção. Vou colocar aqui para vocês. Ó, esse slide aqui, ele está meio assim, mas vai dar para vocês entenderem. Né? Eu vou arrumar ele. Ó. Eu pego o slide que eu fiz ano passado, né? Aí ele já não, esse ano ele não serve mais, é gozado isso, né? Vamos lá. Vamos aí. Ô, Jesus Cristo. Pessoal, existem 2 espécies legislativas, tá? Que são espécies legislativas emanadas, que são espécies legislativas que não precisam da sanção do presidente da República, que são emitidas no âmbito do Congresso Nacional. São os decretos legislativos e as resoluções. Então, preste bastante atenção nisso aqui, ó. Vou contar aqui para você. Ó, o Congresso Nacional, ele pode editar decretos legislativos, como o Congresso Nacional também pode editar resoluções. Tudo bem isso para vocês? Então, Gisele, ó, eu posso ter um decreto legislativo do Congresso Nacional e eu posso ter uma resolução do Congresso Nacional. Tudo bem? Agora, preste atenção. Eu posso ter uma resolução só do Senado Federal e eu posso ter uma resolução só da Câmara dos Deputados.
Mas eu não posso ter decreto legislativo só do Senado Federal e muito menos decreto legislativo só da Câmara dos Deputados. Entenderam? Entendi. Olha só. O Congresso Nacional pode editar decretos legislativos? Sim. O Congresso Nacional pode editar resoluções? Sim. Sim. O Senado Federal pode editar resoluções? Sim. Sim. A Câmara dos Deputados pode editar resoluções? Sim. Sim. Agora, o Senado Federal pode editar um decreto legislativo? Não. Não. A Câmara dos Deputados pode editar um decreto legislativo? Não. Não. É isso aí, galera. Gostando de ver, é isso aí. Eu gosto que vocês participem da aula. Entendeu? Então, olha só. O Congresso Nacional pode editar tanto decreto legislativo quanto resolução. Agora, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, isoladamente, só pode editar resoluções. Então, olha só. Quando a Constituição falar compete ao Congresso Nacional resolver isso, o Congresso Nacional vai lá e resolve através de um decreto legislativo. Agora, quando a Constituição Federal compete ao Senado Federal fazer aquilo, o Senado Federal vai lá e elabora uma resolução, porque ele não pode elaborar decreto legislativo. E quando a Constituição fala compete à Câmara dos Deputados fazer aquilo outro, então a Câmara dos Deputados vai lá e elabora uma resolução, porque ele não pode fazer decreto legislativo. Pô, professor, e quando é que o Congresso Nacional vai editar a resolução? Somente quando a Constituição explicitamente assim dispuser. Então, eu vou colocar o texto da Constituição aqui para vocês na tela, para vocês verem como é que funciona. Ó, veja só. Seção 2, das atribuições do Congresso Nacional. Então, olha lá, artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República... Opa! Se é com a sanção do presidente da República, então eu estou falando das leis. Então, vejam, todas as matérias que estão no artigo 48, e vocês vão ver lá que tem um rol extenso. Veja bem, cabe ao Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. Então, se é com a sanção do presidente da República, nós já sabemos que essas matérias têm que ser objeto de lei. Aqui, no artigo 48, nós temos o campo de atuação das leis. Agora, olha o que a Constituição fala. Não exigida esta para o especificado no artigo 49, 51 e 52. Opa! Então, vamos ao artigo 49. É de competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Opa! Todas as matérias do artigo 49 são de competência do Congresso Nacional. Se são de competência do Congresso Nacional, quem vai resolver essas matérias é o Congresso Nacional, via decreto legislativo. Por quê? Porque o decreto legislativo, o processo legislativo dele, tem início e término no Congresso Nacional. O presidente da República não participa. Estão entendendo? Já as matérias do 48 não podem ser objeto de decreto legislativo. Por quê? Porque aqui o presidente da República participa mediante o quê? Mediante sanção. Entenderam isso, gente? Ou ficou confuso? Professor, esse material vai estar disponível, não é? Vai estar disponível, não é? Olha só. Olha só. Quando eu olho o artigo 48 da Constituição, eu estou dentro das atribuições do Congresso Nacional, mas com sanção do presidente da República. Então, eu estou no campo de atuação das leis. Quando eu vou para o artigo 49, veja bem, sai fora o presidente da República. É competência exclusiva do Congresso. Eu não preciso de sanção do presidente da República. Bom,
Se eu não preciso de sanção do presidente da República, dá para editar lei? Não dá. Então, eu vou editar o quê? Decreto legislativo. Entenderam? O decreto legislativo é o instrumento legal através do qual o Congresso Nacional exerce a sua competência exclusiva, que é dada pelo artigo 49. Entenderam? Entendi, professor. Agora, olha só o artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Então, veja, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração do processo contra o presidente da República por impeachment. Então, olha só. Quando a Dilma, né, foi denunciada por crime de impeachment, quem tinha que autorizar a abertura do processo de impeachment no Senado era a Câmara. Então, veja bem, é competência privativa da Câmara autorizar ou não a abertura de processo de impeachment com o presidente da República no Senado. Bom, se é competência da Câmara, como é que a Câmara exerce essa sua competência? Através de uma resolução. Então, a Câmara foi lá, editou uma resolução e determinou a abertura do processo de impeachment no Senado Federal contra Dilma. Estamos entendendo? E o artigo 52, compete privativamente ao Senado. Professor, desculpa, repete o negócio da Dilma aí, não consegui acompanhar, desculpa. Ó, é o seguinte. Quando a competência for exclusiva do Congresso Nacional, no artigo 49, ok? Então, é competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49. O Congresso Nacional vai exercer a sua competência exclusiva através de decreto legislativo. Agora, quando a competência for privativa da Câmara ou do Senado, tal como ocorre no artigo 51 e 52, aí tanto a Câmara quanto o Senado vão editar o quê? Resolução. Porque a Câmara e o Senado não podem editar decretos legislativos. Estamos entendendo? Vai cair a aula, tá? E o que tem a ver o negócio da Dilma? Porque é o seguinte, a Dilma, quando o presidente da República ele é denunciado por cometimento do crime de impeachment, quem vai julgar o presidente da República é o Senado Federal. Mas para que o Senado Federal julgue o presidente da República por crime de impeachment, primeiro o Senado Federal tem que ter uma autorização da Câmara. Então, a Câmara dos Deputados ela deve autorizar o Senado Federal a julgar a Dilma por crime de impeachment. E essa autorização é dada via resolução. Entenderam? Eu vou derrubar a aula e a gente já volta aqui para eu terminar a aula, tá? Faltam 10 minutinhos, só eu termino ela. Já vou derrubar aqui só para não ser interrompido, tá? Eu vou chamar vocês de novo. Tá aí, Ian? Ian? Vou derrubar e já chamo vocês de novo, tá?